A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia, estamos aqui com mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical e nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de poder estudar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Convido você para orar comigo agora. Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós pedimos a Tua bênção, Pai, neste momento, para a ministração da lição da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos, ó Deus, aprender de Ti, meu Deus, que o Senhor venha abrir nossas mentes, nosso coração, Pai Santo, para que nós possamos assim receber, discernir e guardar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, peço para você nesse momento que está com a gente na Rádio CBC Gospel ou que está com a gente na CBC TV, para você compartilhar o link da nossa rádio, da nossa TV com os seus amigos, tá bom? Se você está no YouTube e ainda não é inscrito, me ajuda, tá? Se inscreva no nosso canal e também deixe lá o seu joinha, como também ative o sininho para você ser notificado das novas publicações. Semanalmente nós estamos inserindo no nosso canal, que é a Escola Bíblica Dominical. Tá bom, meu amado? Então, conto com você, conto com a sua ajuda, que com certeza vai ser muito importante, porque assim nós vamos chegar mais longe também, né? Na divulgação da palavra de Deus, tá certo, meu querido? Então, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. A lição desta semana, deste domingo, é a lição de número 10. Estamos chegando ao final já do quarto trimestre da lição da Escola Bíblica. Já estamos aí nos preparando para o novo ano, né? E vem aí, né, a nova série de lições da Escola Bíblica Dominical, certo? O tema de hoje, meu amado, é a restauração nacional e espiritual de Israel. Então, número 10 do dia 4 de dezembro de 2022. Tá? Nosso textuário está em Romanos, no capítulo 11, versículo 26, que diz: E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amados, a palavra é a verdade prática, da nossa lição, é a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, o que nós entendemos aqui, pela verdade prática exposta aqui pelo autor da lição, é que a chamada divina, a restauração, está ligada, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social daquele que está arrependido, daquele que busca a restauração. Então é necessário que busque a restauração restabeleça a sua vida espiritual, como também a sua vida social. Tá bom, meu amado? Bem,
Então, queridos, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo 37, dos versículos 1 ao versículo 14, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Olha, meu querido, o Papai do Céu esteja abençoando a gente esse domingo. Que texto lindo, que texto maravilhoso, não é verdade? Então, amado, a nossa lição hoje, ela vem falando sobre a restauração nacional e espiritual de Israel, né? E a chamada divina à restauração, queridos, tem a ver
com o restabelecimento espiritual e social daquele que se arrepende, certo? Então, amados, precisamos entender mesmo o propósito de Deus na vida da sua igreja. A visão, amados, a respeito do Vale de Ossos Secos é uma das visões mais conhecidas do livro de Ezequiel. Essa imagem traz uma mensagem de restauração nacional e também espiritual do povo de Israel. Então, na lição de hoje, nós vamos apresentar o significado bíblico da visão do Vale dos Ossos Secos. Também nós vamos ver a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história, né? O povo judeu, as perseguições que sobrevieram, foram espalhados, foram dispersos, né, entre as demais nações, né, ao longo de toda a sua história. E, finalmente, nós vamos constatar o milagre do século XX representado no povo de Israel. Tá? Nós vamos realmente ver isto, né? Então, é inegável que Deus operou por ele, né? Bom, amado. Então, a nossa lição hoje, ela, como sempre, ela tem objetivos. E o primeiro objetivo aqui, queridos, é apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. Também explicar a dispersão dos judeus entre as nações e constatar o milagre do século XXI. Tá? Então, vamos procurar estudar esta palavra com afinco. Vamos procurar entender o que aconteceu com o povo de Israel por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. E então Israel sofreu realmente uma dispersão e deixou de existir como nação. Tá? Mas agora nós vamos ver aqui a restauração de Israel, tá? E o agir de Deus na vida do povo de Israel para que acontecesse o grande milagre do século XX. Tá? Então, a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional do povo de Israel, como também a restauração espiritual. A visão de Ezequiel, amado, que ele teve lá no Vale de Ossos Secos, descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, uma restauração política, e também espiritual. Portanto, a palavra-chave da lição de hoje é restauração. Tá? Então, a palavra-chave da lição de hoje é restauração. Eu espero que ao decorrer da lição nós possamos chegar ao entendimento dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que vamos sim entender o que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Tá? Fique conosco até o final do nosso estudo, para que você possa entender e possa receber essa palavra no seu coração. Só vai conseguir entender a lição se você participar do passo a passo da lição de hoje, tá bom? Então, amados, nossa lição está dividida em 3 tópicos e o primeiro tópico é sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Muitos conhecem esse texto, pregam sobre ele, buscam informações, mas às vezes não conseguem entender o significado desse vale. O significado dos ossos secos ali naquele vale. Queridos, no versículo
1 e 2 do capítulo 37 de Ezequiel, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, estavam muito secos. Queridos, o profeta, ele não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito", do versículo 1, tá? Se refere à maneira de como Deus lhe entregou esse oráculo, lhe entregou essa profecia, tá? Ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes, né? Lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, por exemplo, né? Ele diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então, Deus sempre procurou mostrar para Ezequiel através de visões, né? Então, o profeta, ele não diz exatamente como Deus, né, o levou ali ao vale, mas a expressão "o Senhor me levou em espírito" se refere sim à maneira de como Deus lhe entregou esse oráculo, ou seja, tá, por meio de visão, como já vimos aqui ter acontecido em outras ocasiões. O profeta, ele foi conduzido em visão e foi colocado no meio de um vale cheio de ossos secos. E o profeta, ele fala que os ossos estavam sequíssimos, quer dizer, significa que já estavam ali há muitos anos, já estavam ali há muito tempo, expostos ao sol, expostos à chuva, expostos às intempéries, né? Então, há muito tempo já estava ali. Então, ele foi conduzido, tá? E foi colocado no meio, né, de um vale de ossos secos, e a condição desses ossos já indicava ali que estavam há bastante tempo ali naquele vale. Tá? Olha, tem muitas pessoas, amados, que já estão há muito tempo no vale, né? Já há muito tempo, tá? E então, era o caso daqueles ossos, tá? E aqueles ossos tinham um significado importante para o povo de Israel. A revelação, ela é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos dispersos entre as nações, tá? Seguida então pela restauração espiritual. Nós, queridos, precisamos urgentemente entender qual o nosso estado como igreja, como servo do Senhor, tá? Como é que nós estamos? Quem sabe você está nesta mesma situação, tá? No vale, como ossos secos, precisando de restauração moral, espiritual, tá? E precisa da intervenção de Deus, não é verdade? Então, sobre o significado do vale de ossos, tá? O profeta, ele não fala exatamente, né, como ele foi levado, mas entendemos que ele teve uma visão, que Deus o levou em visão, né, para aquele local, com o intuito de mostrar de forma metafórica, tá, o que estava acontecendo com o povo de Israel. Vamos ver aqui, amados, o significado, tá, do vale de ossos secos. Se você observar nos versículos 11 ao 14, diz assim: então me disse, filho do homem,
estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as covas, as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Olha, amado. Então nós temos aqui o significado. Deus aqui está explicando para o Ezequiel o significado da visão que ele estava tendo. A palavra profética, ela esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. E fala isso aqui no versículo 11, né? No versículo 11, ele diz aqui, versículo 11, ele diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Olha, sabe o que significa estar cortado? Cortar, por exemplo, um galho de uma árvore, significa que aquele galho vai morrer. Não é verdade? Você amputar um dedo, amputar uma parte do seu corpo, a parte amputada, ela vai necrosar, ela vai morrer. E ele diz: os nossos ossos secaram. Expressão que significa ruína definitiva, né? Pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Nós estamos cortados. O discurso, amados, não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas, com base no versículo 11 ainda, né, podemos afirmar que isso aconteceu logo que o profeta Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e a destruição do templo, lá em Ezequiel 33, verso 21, e diz assim, versículo 21, Ezequiel 37, versículo 21, que diz assim: dize-lhes, pois assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Então, se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, já havia acontecido, o povo já estava disperso aí pelos países afora. Tá? Então, querido, quanto ainda sobre o significado do vale de ossos, nós vemos aqui a promessa de Deus feita para esse povo que está disperso, esse povo despatriado, que estava disperso entre as nações, mas um povo que é herdeiro da promessa de Deus. Então, as promessas de Deus, o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. O profeta Oséias, aqui no capítulo 6, versículo 1, ele diz: vinde e tomemos para o Senhor, e tornemos para o Senhor. Ele despedaçou e nos sarará,
fez a ferida e a ligará. Mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos, prometeu também trazê-los de volta. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 7, ele diz: e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para teu país. Promessa. Há esperança para Israel, para o Israel disperso. O Senhor diz aqui através do profeta que os seus filhos voltarão para o seu país. E o Ezequiel também fala aqui no capítulo 11, no versículo 17, ele diz: portanto assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar do meio dos povos, do meio das nações, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Então, amados, a dispersão de Israel entre as nações, ela é identificada com o vale de ossos secos, da visão do profeta Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações no período da diáspora. Então, a visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a restauração espiritual de Israel, povo de Deus. Certo, meu? Amém? Então, veja bem, o significado do vale de ossos. Você conseguiu entender? Então, esse vale de ossos secos se refere à situação do povo de Israel, que estava desprovido, disperso, sem esperança, mas que havia uma grande promessa de Deus sobre eles, que fala sobre a sua restauração nacional e espiritual. Amados. Então, precisamos entender que a restauração de Israel ela é necessária, porque se trata de uma promessa divina. Então, é promessa de Deus. Tem promessa para você, tem promessa para mim, nas nossas vidas, queridos, vai acontecer. Deus fez promessa ao povo de Israel, e olha quantos anos de dispersão o povo, não é verdade? E olha aí, acontecendo no século XX, o grande milagre da restauração nacional de Israel, e ainda irá com certeza acontecer a grande restauração espiritual. Então, amados, em todo o Antigo Testamento, a junção do novo concerto com a terra renovada está mais bem explicada em Ezequiel 37. Então o profeta conta, aqui em Ezequiel 37, ele conta a visão que ele teve de um vale cheio de ossos secos. Os ossos secos de pessoas mortas há muito tempo. O Senhor lhes disse que informasse estes ossos que o Espírito de Deus entrará neles e os reavivará de volta à vida. Olha, é muito difícil acreditar que ossos secos, desligados, já separados uns dos outros, como ele diz aqui, sequíssimos, voltasse a ter ligadura, a se juntar, a ser completamente restaurado.
e ter vida novamente. O Senhor está comparando aqui a nação de Israel dispersa, né, com esses ossos. E assim, amado, há muitos na igreja do Novo Testamento, há muitos na igreja depois da graça, né, que vivemos, que estão nesse estado. Pessoas que estão como ossos secos no vale. E há quanto tempo estão nesse vale? Precisando de restauração, precisando ser reconduzido à presença de Deus e precisando ter de volta a vida, o Espírito Santo, que há muito nos deixou. Então, queridos, veja se você consegue assimilar essa palavra e aplicar na sua própria vida. Então, quando isso, amados, acontece, Ezequiel fica espantosamente admirado e, em um instante, os esqueletos eles se enchem de carne, de tendões, tá? E um ser vivo. Aqueles ossos que estavam todos desligados, separados uns dos outros, sequíssimos, de repente, são completamente restaurados e voltam à vida. Quando o Senhor age nas nossas vidas, Ele nos restaura. E a palavra diz que nos tornamos nova criatura, tornamos novo, nascemos de novo. De fato, amados, aquele número tão grande de ossos secos tornou-se um grande exército. E esse exército se põe de pé quando o agir de Deus chega nas nossas vidas, amor. Ele também nos devolve a alegria, nos devolve a vontade de viver. Ele também nos coloca de pé. A interpretação é que ela é dada, sabe? E o Senhor diz, olha, esses ossos são Israel. Então Israel está morto em pecados, está no exílio, está disperso. Amados, o reavivamento é o ato gracioso e grandioso de Deus. O reavivamento é o ato gracioso de Deus. Reavivar o povo e estabelecê-lo de volta na terra prometida. Queridos, este é um povo, Israel e Judá. Pois não será apenas Judá que voltará do exílio babilônio. Quer dizer, este é o Israel escatológico, a nação reunida desde os confins da terra nos últimos tempos. Aqui no versículo 21 diz assim: disse, olha o que diz, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. O povo de Israel se tornará um povo na terra e terá somente um rei, o descendente de Davi. Ezequiel fala aqui de Jesus. Ele diz: e meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Nunca mais os israelitas cairão na desobediência e idólatra, porque são um povo limpo, que para sempre vão permanecer. Queridos,
segundo tópico da nossa lição fala sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A dispersão dos judeus entre as nações. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 antes do Senhor Jesus, quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Nós encontramos aqui em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 23, que diz: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado de sua terra à Assíria, onde permanece até ao dia de hoje. Olha, permanece até o dia de hoje. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Então, amados, nós vemos aqui sobre a dispersão, nós vemos o nascer de Israel renasce no meio à dispersão, né? Então, o retorno dos judeus, a que se refere a profecia de Ezequiel, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. E o Senhor fala isso aqui em Lucas, no capítulo 21, versículo 24. Diz: e cairão a fio de espadas, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até os tempos dos gentios se completarem. Até que o tempo dos gentios se completarem. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos. Olha só, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém, que aconteceu, ato este feito pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel no dia 27 de novembro de 1947. Então, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi presidida pelo brasileiro, olha só o papel do Brasil aqui, né? Pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, né? Foi promulgada ali por grande maioria de votos, 33 contra 14. Então, houve a eleição a favor, né, do povo de Israel. 33 votos, né, contra 14 a favor da Palestina com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país, e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana.
Tá? Então, esse grande milagre acontece no dia 27 de novembro de 1947. Queridos, em relação à dispersão dos judeus entre as nações, nós vemos a restauração nacional. Os versículos 6 ao 8 diz assim: e porei nervos, sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Amados, sobre a restauração nacional, primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes, recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel, amados, em um só dia. E depois das dores de parto, como diz Isaías aqui no capítulo 66, versículo 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, queridos, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, e as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto, né? A restauração de Israel em um só dia, e depois justamente das dores de parto. Então essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu. Quer dizer, depois de todo o sofrimento do povo de Deus, né, do povo judeu, então acontece a restauração. Tá? Então essa profecia, ela é interpretada como o sofrimento do povo de Deus, as dores de parto, né, se refere aqui o profeta Isaías, está se referindo ao sofrimento do povo judeu no período nazista, né, que terminou com o renascimento de Israel, com a fundação do Estado de Israel. Tá? Isso é cumprimento da promessa de Deus sobre o retorno de Israel. Certo, meu filho? Então, amados, nós vemos aqui sobre a dispersão dos judeus entre as nações, tivemos o renascimento de Israel, a restauração nacional, o cumprimento da profecia do nosso Papai do Céu pertinente a Israel, acontecendo, se cumprindo, né, na vida do povo de Israel, e consequentemente também nas nossas vidas. Olha, Israel experimentou duas diásporas, né? Foram duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, a segunda com os romanos. Amados, então, por meio do Espírito Santo, Ezequiel vê numa visão um vale cheio de ossos secos, e ele diz assim, sequíssimos. Esses ossos representam toda a casa de Israel. E tanto Israel como Judá, no exílio,
cuja esperança pereceu na dispersão entre os pagãos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Deus mandou Ezequiel profetizar para o povo de Israel. Os ossos, então, reviveram, e em duas etapas. Primeiro, uma restauração nacional ligada à terra, que nós vimos aqui no versículo 7 e 8. E segundo, uma restauração espiritual ligada à fé, nós vemos nos versículos 9 e 10. Então, essa visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação na terra prometida. Então, apesar das circunstâncias críticas do momento, não há menção da duração do tempo entre as duas etapas. Queridos, o terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição fala sobre o milagre do século XX. Olha, isso aqui é para fortalecer a fé de todo aquele que acredita em Deus, de todo aquele que estuda a palavra, de todo aquele, meu amado, que é frequentador, é aluno da escola dominical. Isso aqui fortalece a nossa fé. Todos nós que somos cristãos, amados, todos nós que somos servos do Deus Altíssimo, sabe? Nos alegramos, somos estimulados, né? Quando nós contemplamos o grande milagre de Deus. E esse grande milagre do século XX é um testemunho vivo do agir, do cuidado de Deus. Olha o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Amados, as potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Olha o que Jeremias fala aqui no capítulo 30, versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Olha, vemos também que a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo, né? Então, querido, Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, à dispersação, diz aqui o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. E nós vemos isso se cumprindo. Mas as promessas de Deus garantem a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo já foi formado. E não havia espírito neles. Diz a palavra profética no versículo 8. É isso que falta hoje em Israel. Sabe, a nação está formada. Uma grande potência se tornou Israel. Temida, respeitada e admirada. Mas ainda está só o corpo. Está faltando o essencial. Veja o que diz aqui o versículo 8. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles,
e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não havia neles espírito. Está faltando o espírito para Israel. E quando a restauração se completar, amados, será grande esse milagre. Olha só, Israel está restaurada, e quando ela receber do Espírito de Deus sobre a vida de todos os seres humanos de Israel, olha, ninguém segura mais a nação. Então, queridos, sobre o milagre do século XX, nós vemos o status de Jerusalém hoje entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel, amado, é um estado soberano desde 1948. Israel é uma nação reconhecida pelas Nações Unidas desde de mais de 18 séculos de dispersão, de diáspora, mas ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até os tempos dos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como diz a profecia, como anunciou o Senhor Jesus lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 24. Ele diz: olha, cairão a fio de espadas, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo dos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Entenderam, amado? Então, Israel já é uma nação desde 1948, uma nação soberana, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. Depois de mais de 18 séculos, depois de mais de 1.800 anos de dispersão, de diáspora, mas ainda vive sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. Até quando? Até quando? O Senhor responde. Até quando os tempos dos gentios se completam, como o próprio Jesus anunciou. Sobre os milagres ainda do século XX, nós vemos a restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica que é sobre os judeus, aí sim ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias, aqui no capítulo 12, no versículo 10, ele diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E Ezequiel vem falando sobre isso. Então a palavra profética, ela vislumbra uma promessa, ela vislumbra uma promessa. Aqui no versículo 14 de Ezequiel 37 diz: porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Olha, queridos, porei em vós o meu espírito. E ele diz aqui: porém vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso.
e o fiz. Então, amados, precisamos ver sobre a restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e devemos orar pela paz em Jerusalém. É bíblico isso. No Salmo 122, versículo 6, que diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Você quer prosperar? Ama o povo de Israel. Amém, querido? Então, meus amados, o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. É uma prova de que Deus é fiel. É uma prova de que a Bíblia é real. Amém? Para concluirmos, nem mesmo as duas diásporas dos judeus e também as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas de Deus. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém? Olha, meu amado, que milagre, que bênção, não é verdade? Deus abençoando o seu povo. Só revisando aqui o tudo, e a visão do Vale de Ossos Secos anuncia. Amados, essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida também pela restauração espiritual. O que a palavra profética esclarece sobre a visão de Ezequiel? A palavra profética esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. E quando iniciou e terminou a segunda diáspora? Queridos, a segunda diáspora iniciou no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, e terminou com a fundação do Estado de Israel em 1947 e 48. Desde quando Israel voltou a ser um Estado soberano? Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos. Quando será a restauração espiritual de Israel? Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí vai ocorrer a restauração espiritual de Israel. Amados, espero que você tenha entendido a lição de hoje. Desejo a você, de todo o coração, domingo de muita bênção, de muita paz. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, sou grato a Ti pela lição de hoje, pela assimilação da mesma. Peço a Tua bênção sobre todos aqueles que ouviram, que assistiram, que estudaram até o final, para aqueles que estão na rádio, que estão na TV, para aqueles que estão lá no nosso canal no YouTube. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu querido, que Deus te dê muita paz. E olha, visita o nosso canal no YouTube, te inscreve ali, me ajuda, tá? Faz a tua inscrição, ativa o sininho, deixa lá o teu joia, tá? E comenta no nosso canal. Nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. E Ele, o Senhor, com certeza
vai te recompensar. No próximo domingo nós estamos de volta com mais uma lição da Escola Bíblica e eu desejo de todo o coração que o nosso Papai do Céu esteja te abençoando grandiosamente, te dando muita paz, dando bênçãos sem medidas. Um abraço a você, a sua família, que o nosso Deus esteja cuidando de todos nós, nos dando a sua bênção, a sua graça, dando a sua paz, certo? Então fica na paz de Cristo, até o próximo domingo com mais uma lição da Escola Bíblica do